2020. Olha só, é o seguinte, vamos aprender um pouquinho aí sobre os pontos cardeais. Lá no capítulo 3, na página 34, ele vai falar sobre os pontos cardeais. O que são pontos cardeais? Os pontos cardeais são mais conhecidos como orientação e localização. Serve para localizar. Olha só, então eu fiz um esqueminha aqui no quadro para vocês verem os pontos cardeais. Vamos dizer que eu representei, eu tenho aqui 4 lados. Lado A, B, C e D. Aí eu vou dizer o seguinte, eu vou representar os pontos cardeais de que maneira? Eu sei que o meu braço direito, é o meu lado leste. A partir desse ponto aqui, ó, eu sei que aquilo que está na minha frente é o norte. Então, tudo que está na minha frente é o norte. O meu braço esquerdo é o meu oeste, E tudo que está atrás de mim é o sul. Então, esses são os 4 pontos cardeais: norte, sul, leste, oeste. Por que eu tenho que saber? Que o meu braço direito, o braço que nós escrevemos, que não é canhoto, o meu braço direito, ele está representando o meu leste, Aí eu vou dizer assim, eu vou falar assim, professora, aonde que a senhora mora? Eu vou falar assim, eu moro entre o norte e o leste. Aí você vai ter que andar tudo isso aqui para saber onde está o lado norte. Eu moro no lado norte. Você vai ter que andar tudo isso aqui para achar o lado norte? Não vai achar, não vai ter que andar tudo isso. Olha só, entre esses 4 lados, eu vou ter um encontro dos meus pontos cardeais, O encontro dos meus pontos cardeais. Esse encontro dos pontos cardeais são chamados de pontos subcolaterais, ou pontos colaterais, ou se dizer assim. Como é que eu chamo esse encontro aí dessas localizações? O meu lado norte, ele é o contrário do sul, assim também como o oeste é o contrário do leste. Então, se eu juntar o norte com o leste, eu vou ter o quê? Nordeste. Se eu juntar o meu lado leste com o sul, eu vou ter o quê? O sudeste. Se eu juntar o sul com o oeste, sudoeste. Se eu juntar o oeste com o norte, eu vou ter o noroeste, ou seja, esses são os pontos colaterais. E onde é que eu vou achar, professora? Mas se, por exemplo, eu tô virada para lá, Eu sei que sempre a minha mão direita vai ser o meu quê? O meu leste. Então, eu posso estar virada seja para o lado de lá ou de costa, eu vou sempre saber que a minha mão direita será o leste. E tudo que está à minha frente será o meu norte. Então, isso que vocês têm que saber. Minha mão direita é o meu leste. Tudo que está à minha frente é o meu norte. Tudo que está à minha esquerda é o meu oeste. E tudo que está atrás de mim é o sul. E aí, nas próximas aulas, a gente vai saber um pouquinho como é que funcionam esses pontos cardeais. Como é que a gente pode procurar esses pontos cardeais através da localização do Sol, certo? Então, façam aí a leitura do capítulo 3 para que nas próximas aulas a gente possa aprofundar ainda mais esse assunto. Obrigado! E aí, gente, tudo certo com vocês? Estamos aqui mais uma vez, na nossa aula de literatura, para nós
já chegamos ao final da nossa história, da nossa amiga Bárbara. Lembrando aqui, ó, nossa amiga Bárbara, né? Vimos que ela tinha um desejo compulsivo de ter coisas, de ter mais bens materiais para si. Lembrando que no último desejo que nós vimos dela foi ela ter um navio, imagina, né? E ela não parava, né? Vamos ler a última página dela aqui. Vamos ver. Vi Bárbara uma noite olhando fixamente para o céu. Quando descobri que dirigiu os seus olhos para a lua, larguei o garoto e subi depressa até o lugar em que ela se encontrava. Procurei com os meus melhores argumentos desviar-lhe a atenção. Em seguida, percebendo a inutilidade das minhas palavras, tentei puxá-las pelo braço. Também não adiantou. O seu corpo era pesado demais para tentar conseguir arrastá-la. Desorientado, sem saber como proceder, encostei-me à moarada. Não lhe vi antes tão grave o rosto, tão fixo o olhar. Aquele seria o derradeiro pedido. Esperei que o fizesse. Ninguém mais a conteria. Mas, ao cabo de alguns minutos, respirei aliviado. Não pediu a lua, porém pediu uma minúscula estrela, quase invisível a seu lado. Fui buscá-la. E aí nós encerramos aqui, ó, com a nossa imagem do nosso companheiro de Bárbara, né, buscando uma estrela para ela, certo? Mas o que eu queria para vocês? Nós vimos que, né, de toda a história, o companheiro de Bárbara sempre obedecendo, sempre sendo muito amoroso, sempre mantendo bastante a calma e a paciência, embora nós já opinamos que ela fosse uma pessoa bem exigente nos seus pedidos. Mas eu queria que vocês falassem aí e escrevessem as opiniões sobre gratidão. Talvez você possa estar reclamando aí, poxa, aqui em casa, todo tempo aqui em casa, eu não posso sair, não posso ver meus amigos, não posso, né, fazer tantas coisas, tanto não posso. Mas eu queria que você falasse sobre a gratidão. Sim, a gratidão. Por que, professor, sobre a gratidão? Porque Bárbara, em nenhum momento ela não demonstrou gratidão. Muito pelo contrário, ela era muito ingrata. Nós vimos do começo ao final do livro que ela não agradeceu em nenhum momento para o companheiro dela, embora ele fosse muito, muito gentil com ela. Então eu queria que você escrevesse sobre gratidão. Primeiro, pesquise sobre gratidão. Vá no dicionário, vá no Google, pesquise o que é gratidão. E aí você vai colocar, você mesmo, vai colocar lá no seu caderno. Também não esqueça de colocar a data, né? Você vai pesquisar pelo que você é grato. Não coloque, eu sou grata por tudo. Tudo é muita coisa, né? Não, coloque pontos. Sou grato por isso, sou grato por aquilo, sou grato pelo... Vou dar um exemplo. Sou grato pela minha casa, pela minha família, sou grato pelos meus amigos. E assim vai. Nós dei alguns exemplos, mas não fique copiando e colando, certo? Então, escreva sobre gratidão. Qual a sua opinião de gratidão? Eu te dei um exemplo. Você vai pesquisar, no dicionário, no Google, mas você vai falar a sua própria opinião. E no final você vai dizer pelo que você é grato, certo? Porque nós vimos aqui, né, Bárbara não agradece. Isso é muito ruim para as vidas de hoje. Então eu quero que você olhe com uma ótica diferente nesse momento. Talvez você teve quarentena aí, né, todo mundo em casa, deve ser uma chatice, né, algumas coisas chatas, mas há um lado bom disso. Você está em casa, nem todo mundo tem casa. Já é um bom ponto para você agradecer, certo? Então é essa a nossa aula de hoje, tá bom? Professor, quantas linhas eu posso fazer? Faça aí umas 7 linhas, 10 linhas, tá bom? Mas coloque bastante gratidões aí nesses pontos, tá bom? Quero que você se cuide e que nós venhamos na nossa próxima aula, beleza? Vamos aí dar continuidade ao assunto, né, que nós estávamos tendo em sala de aula. Agora a gente vai entrar no capítulo 3. Onde ele vai falar sobre as primeiras civilizações.
Lá na página 32 inicia o capítulo 3. Página 32. Primeiras civilizações é o título aí da nossa aula, pessoal. Primeiras civilizações. Quem foram essas primeiras civilizações? Olha só, primeiras civilizações, aldeias e primeiras cidades. As descobertas feitas pela pré-história foram fundamentais para a sedentarização dos grupos humanos, ou seja, para a fixação deles por mais tempo em certos locais e para o desenvolvimento das primeiras aldeias. Nós estamos falando de quem? De quem foram esses primeiros grupos humanos? Os mesopotâmicos são os primeiros grupos humanos que aí começaram a desenvolver as primeiras aldeias ou primeiras cidades, foram os mesopotâmicos. Mas aonde que esse grupo mesopotâmico ele se concentrou? Vamos lá, lá na página 34. Lá na página 34 ele vai dizer assim: a região que abriga o Egito é a do Egito e a Mesopotâmia é conhecida como crescente fértil. Ela se situa entre o nordeste da África e parte da Ásia, ou seja, se vocês observarem no livro de vocês de história da página 34, vocês vão observar esse mapa das primeiras civilizações do crescente fértil. Esse mapa aqui é das primeiras civilizações do crescente fértil. Esse mapa ele vai em forma de lua, observe em forma de lua. E foi toda essa área aí que foi concentrada as primeiras civilizações. Nessa região, as margens banhadas pelos rios Tigre, Eufrates e Nilo são, olha só, os três principais rios dessa região. Elas eram férteis, né, favorecendo a agricultura. No caso do Nilo, que ocorre em uma região desértica no meio do Egito, olha só, essa região ela é conhecida como crescente fértil por quê? Por que ela é conhecida como crescente fértil? Porque ela é uma região onde existiam terras férteis, boa para a agricultura, boa para plantar e para colher. Por isso ela é conhecida como crescente fértil. Dessa forma, os povos se estabeleceram perto desses rios e tiveram de aprender a lidar com os problemas da natureza. Ou seja, as pessoas que habitavam próximo a esses rios, né, eles tinham problemas como, por exemplo, as cheias e as secas. Só que eles conseguiam desenvolver técnicas para ir enfrentar esses problemas. Em períodos de cheia, eles faziam o quê? Estocavam água para que quando chegasse no período de seca, eles obtivessem água em abundância, ou seja, água suficiente para se fixar naquela região. Por isso eles ficaram conhecidos como sedentários também. Então, ele vai descrever essas características. Lá na página 32, vai iniciar o capítulo 3 e eu quero que vocês façam essa leitura, porque eu vou cobrar em sala de aula essa leitura, ok? Muito obrigada!